Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que estão acompanhando essa transmissão, quando sempre é um prazer para todos nós falarmos de Dom Helder. Dom Helder é aquele profeta da nossa igreja que nós nunca esquecemos e que está sempre presente. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente expressar Dom Helder, a gente está falando verdadeiramente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Helder, que foi um profeta do seu tempo, um profeta da Igreja da América Latina. Em 2012, a CEP publicou um livro que eu escrevi, Além das Ideias, Histórias de Vida de Dom Helder Câmara. Este livro surgiu de uma conversa, ainda quando Dom Marcelo Cavalheira, já então arcebispo emérito de João Pessoa, morava no mosteiro de São Bento de Olinda. Numa rápida visita que eu fiz a ele, ele começou a contar algumas histórias do cotidiano, íntimas de Dom Helder. E ele, na época, ele dizia assim: alguém ainda vai ter que um dia juntar essas histórias num único livro, para que essas histórias não se percam, para que essas histórias não desapareçam, porque elas não estão contadas oficialmente. E eu tomei essa decisão de começar a procurar essas histórias, conversando com amigos, com pessoas que viviam no entorno de Dom Helder, pesquisando em livros. Enfim, eu reuni essas histórias no livro, Além das Ideias, História de Vida de Dom Helder, publicado pela editora CEP, em 2012, que graças a Deus teve uma boa aceitação, teve mais de uma edição de reimpressões, e é um livro que, infelizmente, hoje, na CEP, ele está esgotado, mas que há uma perspectiva que ele possa vir a ser publicado. Então, é esse Dom Helder que nós conhecemos, e gostaríamos que as novas gerações conhecessem este Dom Helder. Esse Dom Helder, nosso amigo, esse Dom Helder que conviveu, simples, com humor, com inteligência, com sabedoria. Esse livro reúne essas histórias. Algumas estão em livros, outras elas foram narradas para mim por pessoas que estavam muito próximas. É um resgate daquela história oral, aquela história que morreriam com aquelas pessoas, porque só eles que em determinado momento sabiam daquelas histórias. Então foi isso que eu procurei fazer deste livro e dar a minha contribuição à memória de Dom Helder. E eu, com histórias curtas, simples, rápidas e de um estilo mais objetivo de escrita, eu pensei muito em dar a minha contribuição para que a juventude, os jovens que não viram Dom Helder, não tiveram o prazer que eu tive de conviver com Dom Helder, soubessem também um pouco mais da vida deste grande homem de Deus, deste grande servo de Deus, Dom Helder Câmara. No livro, Além das Ideias, Histórias de Vida de Dom Helder, eu reuni em 35 pequenos capítulos. Não são 35 histórias, porque em alguns capítulos eu coloco mais de uma história, porque são às vezes histórias curtas e eu junto por tema, do pobre, da relação de Dom Helder com os militares, que tem várias histórias muito interessantes sobre esse período, enfim, do tempo do seminário, do tempo dele a ser bispo de Olinda e Recife. Dessas histórias, eu destacaria do diálogo com os militares, que eu coloquei como um difícil diálogo, onde Dom Helder chegou aqui no Recife. Dom Helder era uma figura já conhecida nacionalmente, e inicialmente os militares até tentam uma aproximação com ele, mas com o tempo o regime vai endurecendo e eles vão percebendo também que Dom Helder não estava muito a fim de apoiar a tal da Revolução, o golpe militar de 1964. E esse atrito vai aumentando e culmina com a história de uma missa, que eles queriam que o arcebispo fosse celebrar esta missa
do 31 de março, da comemoração da Revolução. Dom Helder foi, com aquele jeito dele, tentando o tempo todo despistar, até que veio um ultimato e ele então se nega a celebrar esta missa, diz que não vai porque ele tinha irmãos que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo, irmãos deles que estão sofrendo nas prisões. E aí foi quando há um rompimento assim, e que vamos partir para cima para destruir este homem. E uma história bem interessante que está nesse capítulo do livro é que em determinado momento os militares, chega uma tropa de soldados no Palácio dos Manguinhos. Dom Helder, nessa época, ainda morava no Palácio dos Manguinhos. Foi antes dele ir para a Casa das Fronteiras. Então, Dom Helder chega aquele grupo de militares, comandado por um coronel, e Dom Helder, então, recebe o coronel. E o coronel disse: Dom Helder, nós sabemos que aqui dentro do palácio há um subversivo, um comunista, que está se refugiando aqui, está trancado aqui dentro, e nós viemos buscá-lo. Dom Helder diz que não dava permissão, não nega, mas diz que não dava permissão. Ele disse: mas Dom Helder, nós precisamos entrar. Dom Helder rechaça, diz que não é possível, não deixa que eles entrem. Então, Dom Helder, eles não obedecem a Dom Helder, eles não invadem a casa, e Dom Helder então leva até a Porta dos Manguinhos. E na Porta dos Manguinhos há um diálogo muito interessante, que ele olha para o general com a carinha de risonha, meia faceira, e diz: coronel, se a coisa mudar, pode vir para cá, viu? Neste tempo que nós estamos vivendo de tanta intolerância, as pessoas não se respeitam, as pessoas muitas vezes não aceitam a opinião do outro. Nesse momento de tanto autoritarismo no país também, eu vou contar aqui agora uma história que eu coloco no livro chamado Visita Inesperada, que mostra um pouco esse Dom Helder tolerante, esse Dom Helder, de como ele agia no dia dele, o coração grande do Dom Helder. Um monsenhor aqui do Recife, conhecido de uma paróquia famosa, esse monsenhor não gostava de Dom Helder, ele falava mal a quem quisesse, esculhambava Dom Helder, comunista, aquela coisa toda. Ao ponto, inclusive, de não usar o nome de Dom Helder, não pronunciar o nome de Dom Helder na celebração eucarística, na oração eucarística. Ele não rezava por Dom Helder. Lógico que chegam pessoas para dizer e reclamar o Dom, e pedir até que o Dom fosse lá e desse uma punição, porque era um absurdo. Dom Helder, então, resolve, inesperadamente, aparecer na casa do monsenhor uma certa tarde. Dom Helder chega sozinho, bate na porta, o monsenhor abre e ele fica logo espantado, né? O que era que o arcebispo, ele um homem conservador, estava fazendo na casa dele sem ordem, sem avisar. E ele pensa logo: você vou tirar de paróquia, vou perder os de ordem, alguma coisa desse tipo. E Dom Helder entra cordialmente, senta e eles ficam conversando. E Dom Helder disse: eu vim aqui, meu irmão, olha no rosto dele e diz assim: eu vim aqui, meu irmão, porque eu não posso acreditar que um irmão meu tenha algo contra mim e não venha me dizer. E aí o monsenhor, então, caiu completamente e eles se tornam amigos. Eles conversaram a tarde inteira e até o fim da vida desse monsenhor, ele se tornou um grande amigo de Dom Helder. Por último, eu gostaria de contar poucas histórias sobre esse relacionamento que Dom Helder tinha com os pobres. Era muito interessante, ele tinha um amor todo especial, um jeito de conversar com os pobres. Uma das histórias acontece quando ele vai visitar uma paróquia e uma pessoa pobre se aproxima e conta toda uma história dramática,
perdeu a mulher, não tem onde morar, tal. Dom Helder escuta a história e, no fim, dá um dinheiro para aquele homem. Uma senhora que estava acompanhando Dom Helder, quando o homem se afasta, diz: Dom Helder, tudo isso é mentira, Dom Helder. Esse homem conta essa história todo domingo aqui. Todo domingo esse homem está aqui contando essa história. E Dom Helder olha para a mulher e diz: minha filha, o que é que você queria que eu fizesse? Este homem é um pobre miserável, ele não tem nada. Já tiraram tudo que ele tinha. Já tiraram tudo. E você quer que eu tire até o direito dele mentir? Ele só tem essa história para contar. Então, esse era um Dom Helder totalmente humano, totalmente. Outra vez, Dom Helder está na Igreja dos Manguinhos, como ele celebrava, Igreja das Fronteiras, como ele celebrava todos os dias, 6 horas da manhã. Pouquíssima gente na igreja. E apenas aqueles mendigos que iam lá atrás de um pão, de um pouco de leite, um pão com manteiga, um café. E Dom Helder vai estar celebrando a missa, e nisso entra um pobre, um daqueles mendigos, completamente embriagado, totalmente embriagado, e entra na fila. E uma irmã do convento ao lado, ali da Igreja das Fronteiras, uma irmã observa, a irmã estava ajudando ali no momento da comunhão, e chega no ouvido de Dom Helder e diz assim: Dom Helder, esse homem está completamente bêbado, esse homem não sabe o que está fazendo. O senhor vai dar a hóstia a este homem? Dom Helder olha para a freira e diz: minha irmã, os cristos se entendem, minha irmã. Os cristos se entendem. E tranquilamente ele entrega a hóstia àquele mendigo, àquele pobre.